Bom dia, pessoal. Vocês viram aí a cerimônia de abertura. Meu nome é Guilherme, eu estou aqui para moderar a mesa de abertura de vocês. Eu só vou pedir que aos professores para a gente fazer a apresentação. Ok. Bem, vou começar apresentando para vocês os professores. A professora Helena Margarida está aqui. Estamos aqui hoje com o professor Reginaldo Nasser. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e chefe do departamento de Relações Internacionais na mesma instituição. Atualmente tem o título livre docente e atua como professor social da PUC São Paulo. E no campo de pesquisas, Nasser atuou como pesquisador do IPEA, do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, e em 2019 liderou o grupo de pesquisa sobre conflitos internacionais. A professora Flávia, aqui presente, ela possui doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais, que é o IRI, da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, Gestão e Estratégia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas áreas de interesse e pesquisa em relações internacionais incluem integração regional, migração e refúgio, segurança internacional e pós-colonialismo. E a professora Helena Margarido, ela é bacharel em Relações Internacionais pela Unesp Franca, é mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais na Santiago Dantas e doutora em Ciências pelo Departamento de Geografia da USP. Seu estágio de pesquisa e doutorado foi realizado no Centro de Pesquisa em Política Ambiental, na Universidade Livre de Berlim. Com relação à sua experiência profissional, Helena é membro fundadora do AMENS, que é o Instituto de Pesquisa em Meio Ambiente, Segurança Energética e Desenvolvimento Sustentável, atualmente professora coordenadora do curso de Relações Internacionais na Universidade de Morumbi. Helena é ainda pesquisadora na área de política ambiental, com ênfase em mudanças climáticas, regimes e organizações internacionais, política externa e geografia política. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Bom dia. Bem, bom dia a todos que estão assistindo. Espero que vocês aproveitem essa mesa. Obrigada, bom dia. Façam comentários no chat, façam perguntas e a gente vai coordenando tudo para passar para os professores no final da apresentação deles, tá? Vamos começar agora com o professor Reginaldo Nasser. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa manhã de sábado. Quando eu fui convidado, eu aceitei com o maior prazer, seja pela organização do evento, dos propósitos, né, do evento na área de relações internacionais aqui em São Paulo, né, uma série de convidados da maior qualidade, e também fiquei muito atraído pelo título, né, Repensando as Relações Internacionais Além das Fronteiras. Né. Creio que pode ter sido uma coincidência, mas Repensando as Relações Internacionais é o título de um livro do Fred Halliday. E o Fred Halliday é um pensador, um autor que eu sigo muito, sempre segui, sempre aprecio e me influenciou e continua me influenciando muito, né? E justamente esse livro ele faz uma série de questionamentos em relação à área de relações internacionais a partir dos seus fundamentos. Ele repassa tema por tema, inclusive desfocando aquilo que é o debate de relações internacionais e colocando outras questões. Então, eu gosto muito. Creio que o título Além das Fronteiras, ele também tem um duplo, pelo menos para mim, tem um duplo significado. Fronteiras aí pode significar as fronteiras do pensar, do conhecer, e também eu acho que isso é o que eu vou trabalhar mais um pouco, as fronteiras no sentido físico, né, geográfico, de delimitação territorial. E, nesse sentido, eu conecto com com o primeiro sentido, de além das fronteiras, é de estar pensando aqui junto com vocês e questionando alguns fundamentos na área de relações internacionais que se refere aos espaços,
né? O significado de espaço, a diferenciação de espaço, território, espacialidade, territorialidade. Isso se dá a partir de releituras que têm sido feitas mais recentemente, a partir de um pensador francês, marxista, o Henri Lefebvre, né, que começou a ser lido em relações internacionais não há muito tempo, né, mas ainda continua numa obscuridade. Então, eu tenho já há um tempo visto que há uma série de equívocos nas abordagens sobre fenômenos internacionais que advém da própria formação geral que todos nós temos, que vocês têm, que eu tenho, que todos nós temos, né? E eu acredito que ela é uma parte conceitual, é uma parte também de percepção, né? De cognição espacial, de visualização do espaço, da representatividade do espaço, né? E essas coisas que parece que é algo muito exótico, supérfluo, eu colocaria na base, nos fundamentos da área. Recentemente, isso é frequente, vocês vão ver muito essa referência, e tem até disciplinas, até todos os cursos, lá no PUC, onde eu estou, também curso e tal. A gente, às vezes, fala assim, a inserção internacional do Brasil, né? Quem está na área de humanas, a gente sempre fala que é muito chato, né? Pergunta sobre tudo, questiona tudo, né? Uma frase a gente já questiona, mas é interessante fazer isso. Então, quando você fala a inserção, quer dizer, é como se fizesse um negócio chamado Brasil, está num lugar, né? Tem uma caixinha lá, um compartimento que se chama internacional, né? E esse Brasil vai para lá num movimento assim, né? Então, o Brasil está se inserindo, né? Ou seja, há um pressuposto que as coisas, né? Vamos dizer, essa delimitação, primeiro que tem essa delimitação territorial, dentro dessa delimitação tem uma população, tem recursos, né? Tem um conjunto de relações sociais, políticas, econômicas, etc. Isso daqui, portanto, nesse movimento, vai lá para o internacional, né? Então, essa é a primeira questão. Mas, ao fazer isso, na hora de explicitar, a gente já sabe o que vai ser. Todo mundo já sabe. É olhar para o governo do Brasil. Então, nessa segunda transposição, esse Brasil é entendido como o governo. E mais do que isso, alguns representantes do governo. Se é internacional, né, é o ministro de Relações Exteriores. É a política externa do Brasil, né? E o internacional tem alguns lugares. A ONU, a Organização Mundial do Comércio e uma série de outras organizações. Então, nisso opera, né, um mecanismo, e eu diria que, no fundo, não é sociológico, que deveria ser geográfico, sentido espacial, que deveria ser das relações internacionais. Ele é muito mais político-jurídico, né? Porque ele acaba operacionalizando a quem de direito, a quem está explicitado formalmente. Explicitado formalmente é isso, né? A gente ouve também, inclusive de colegas, os jornalistas chegam para... Outro dia eu vi no Nexo, no jornal. Qual a imagem internacional do Brasil? Né? De que Brasil? Um Brasil? O que é esse Brasil? Aí na hora que quando os
professores vão responder, eles vão falar de quem? Do Bolsonaro. Né? Isso é um mecanismo que a gente faz. Qual é a imagem dos Estados Unidos? Tá, o Trump, qual é a imagem não sei o quê? Para não dizer como se fosse uma variável fixa, quem é que está falando essa imagem? A quem eles estão se referindo? Né? Então, fala a imagem do Brasil. Aí, quando a pessoa vai explicar, no New York Times, né? no Le Monde, e é isso. Então, tem, inclusive, uma coluna que eu acho super importante, lá na Folha de São Paulo, do Nelson de Sá, todo dia está a imagem do Brasil. Ou de um colunista de um jornal, e assim por diante. Estou falando isso para vocês todo dia, quando estiver conversando com um amigo, ele falar, vocês interromperem e começar a fazer isso. Mas, na área da pesquisa, na área da reflexão, isso é fundamental. Né? E cada vez mais, eu sempre fui favorável em ter... Sempre fui. A academia está inserida dentro da sociedade, deve responder à sociedade, deve estar em permanente contato com a sociedade. Eu não penso de outra maneira. Mas, de outro lado, a reflexão não pode ficar sob a batuta da mídia. Não pode ser a mídia que dá o tom. E nós não podemos entrar no tom da mídia. Nós podemos aproveitar a circunstância que a mídia dá e deve aproveitar, defendo isso, e fazer algumas questões. Porque nós não podemos reiterar isso que está sendo dito. Alguns de forma inconsciente, outros propositadamente. Então, no fundo, isso vem da ideia de fronteira. Isso vem da ideia que nós estamos limitados dentro de um lugar, dentro de uma unidade, né, territorial, e que tem uma representação para algumas pessoas de direito. Mas não é assim que ocorre na realidade. Aí é que está. Então, quando se fala repensando as relações internacionais, também dá um duplo sentido. Né? Relações internacionais enquanto área de conhecimento, quanto disciplina. É sempre bom estar atento à palavra disciplina, ela disciplina conhecimento. Quando você disciplina um conhecimento, você tem vantagem e desvantagem. Você tem uma vantagem que você aprofunda o conhecimento. Você tem uma desvantagem que você não olha do lado, não olha transversal, não olha outras coisas acontecendo. Né? Então, é preciso tomar cuidado com esse movimento. Eu vou passar aqui rapidamente, porque não tem muito tempo, e eu considero fundamental, como eu disse, a percepção, né, das pessoas. Então, olhar um pouco, né, o que são, só um instantinho, o que são essas relações, né, internacionais, no seu sentido de processos, né, sociais. Não sei se está aparecendo aí. Está aparecendo? Bom, acredito que sim. Então, essa é a relação que a gente conhece de países. Né? Mas se a gente colocar uma questão real, nós vamos começar a ver outras coisas. Então, aqui, por exemplo, o processo, sei que vai ser tratado aqui, na mesa e outras mesas, de migração, deslocamento de pessoas no mundo. É claro que você tem um estatuto jurídico-político do migrante, você tem um estatuto jurídico-político do refugiado, assim por diante. Tudo isso a gente sabe. Só que esses fluxos, eles acontecem muito além disso. E dentro desses fluxos, essas pessoas conectam o espaço e se relacionam a partir desse espaço. Que não vou ver isso daqui na ONU. Eu não vou ver a realidade dessas relações sociais na ONU. Eu não vou ver a realidade dessas relações na política externa. Não vou enxergar isso. É outra lente. Poderia olhar aqui
né, que esse fluxo se dá de forma, vamos dizer, legal e ilegal. Aqui está, por exemplo, fluxo de produção e fluxo de heroína no mundo. Aqui, de apropriação de terras, fenômeno global. E daí para... E assim por diante. Portanto, veja, eu não... A disciplina, ela escapa, né, a sua percepção do que está acontecendo, do fenômeno. O fenômeno não está sendo captado, né? Então, esse fenômeno, que é global e que tem inserção, né, repercussão espacial, local, regional, ele é tema de relações internacionais. Ele tem que ser tema de relações internacionais. Mas, infelizmente, o que acontece? Como não tem essa abordagem, esses temas aparecem de forma fragmentada na sociologia, na geografia, na antropologia e tal. Então, não é a repercussão. O fenômeno local, quando a gente vê esse fenômeno local, onde a gente vive, na sua constituição, ele já tem o elemento internacional. Então, não é essa percepção estática, tem um negócio aqui e vai para lá. Não existe isso. O fenômeno já está colocado. Então, portanto, esse espaço é um espaço que está sendo constituído. Por isso que é um espaço social, não é território físico. Ele tem uma dinâmica. Aqui são parênteses. Diferentemente, a abordagem que eu estou fazendo é diferente de uma que pegou uma parte do fenômeno, mas deu uma outra interpretação, que são os globalistas. Os liberais globalistas que, lá na década de 90, vão proclamar que acabou o Estado, e quando ele fala que acabou o Estado territorial, né? Que as coisas estão em fluxo. Essa que eu estou abordando é fluxo e, ao mesmo tempo, espacialização. Né? Os fluxos só acontecem em torno, né, conectando espaços. Então, a conexão, né, desses fluxos é que formam uns espaços sociais no mundo. E se sobrepõem, né, esses espaços. Então, lá, consegue apontar o dedo. Né, e ele tem uma dinâmica. Né, tem uma dinâmica muito, muito própria, né, muito específica. Então, portanto, a disciplina deixa escapar isso, em geral. Né? E, portanto, cada vez mais é um paradoxo. Por quê? Cada vez mais as relações internacionais, em termos concretos, sociais, históricos, econômicos, políticos, ela se faz presente. Cada vez mais, é inevitável. Por outro lado, de uma forma geral, a disciplina não acompanha naquilo que deveria. Então, daí, né, os jornalistas ficaram na expectativa de o que está acontecendo na ONU. Né? O que o Bolsonaro falou na ONU. Claro, até comentei outro dia sobre isso. O que agora a China discutindo com os chineses e os americanos, né, a ONU. O embaixador Recupero escreveu que a gente não tem mais guerra nuclear porque é da ONU. É inacreditável. Inacreditável. Aí não é nem sociologia. Não estou entrando nem na sofisticação. O embaixador Recupero decretou o fim de toda uma tradição de 500 anos do pensamento realista nas relações internacionais. E liberal também. Eu nunca li um liberal falando isso. Nunca vi na minha vida. Dizendo que não tem mais guerra nuclear por causa da ONU. Estou falando isso porque também é o estado que nós somos no Brasil, né, de pensamento, de coisa. Né? Hoje se analisa política internacional por Twitter. Claro, o Twitter pode ser
um fenômeno, uma tática, e a partir dela eu tenho que investigar outras coisas, claro, isso assim. Mas não o Twitter. Né? Twitter, a fala, né? A fala começou a ser. Né? Então, descaracterizar aqui que a fala como estratégia. Isso sim. E como estratégia, ela revela e esconde. Então, é papel do investigador deslindar isso, não é reproduzir. Reproduzir não precisa. Então, o que ele está escondendo? O que ele está revelando? O que ela não. O não dito também é uma coisa importante. Então, não é só o que diz, também o que não diz. Né? Então, essa realidade, ela escapa. Né? Então, e nós perdemos isso. Então, nós estamos recuperando a área internacional lentamente pelas beiradas. Tem muita pesquisa importante, não estou dizendo que não, muita qualidade, os novos mestrados, os novos doutorados. Né? Mas nós precisamos ir além disso. Né? Quer dizer, por exemplo, política externa. A gente estuda história da política externa, mas não precisa estudar a sociedade. Né? Então, eu estudo a política externa do Getúlio Vargas. Mas o que foi o Brasil naquela época? Quem eram as pessoas? Diferença de classe, de gênero? Já não sabe. Né? Não sabe, você não precisa. Se você quiser, é bom, mas não precisa. Eu posso analisar a política externa do Geisel sem olhar para a ditadura. A gente analisa a política internacional dos Estados Unidos na Guerra Fria, por exemplo, década de 60, né? Sem conectar com o que estava acontecendo lá dentro. Né? O racismo no seu mais elevado teor, uma loucura que estava nos Estados Unidos. Nesse momento, a gente pega um livro de relações internacionais e não fala nada, absolutamente nada. Eu tenho só 3 minutos, eu vou mostrar outras coisas, mas eu vou tentar, então, rapidamente, falar que eu colocar aqui em tela cheia. Acho que eu coloquei, não? Mas para dar uma... Já vou colocar em tela cheia. Uma visão mais gráfica, desculpa, daquilo que eu estou falando. Né? Lógico que não vai representar completamente a realidade. Mas quando a gente fala internacional, a gente pode... Né, a gente, de repente, vai e põe relação de governo e governo, que é o que eu acabei de falar. Estado A, B, C. Né? Ou é a relação, que eu gosto mais disso, de intergovernamental, porque de Estado dá outra concepção. A gente pode até dizer que atores da sociedade A influenciam na decisão do Estado A. Mas a parte que menos se aborda é essa relação dos atores na sociedade. Entre, portanto, uma interação societal e internacional. É essa. É claro que nessa interação tem partes do governo, tem partes do Estado. O Estado não está ausente, o aparelho de Estado não está ausente de forma nenhuma. Mas nem pensar que ele está ausente. Mas é uma outra presença. Ou seja, aqui também entendo que seria uma outra conversa, mas o Estado, né? O Estado é outro problema. É estatista, não é estatista? E eu estou lembrando que o livro do Halliday, quando ele abre um item lá, que seria fundamental, não é essa a discussão. Uma discussão vazia, falsa. A discussão é qual a relação do Estado e a sociedade, em termos constitutivos. Como é que os atores sociais se articulam ou não no Estado, ou a partir do Estado, mediado pelo Estado? Essa sim, essa é fundamental, porque ela tem várias formas de fazer isso. Né? E, portanto, nesse sentido, nessa avaliação, o Estado não é um cara que fica andando, como a imagem do Leviatã do Hobbes, que entrou na nossa cabeça. Né? Ele fala, pensa, o Estado fala, o Estado, né, tem emoções. Né? É inacreditável, não? É um monstro.
do bem ou do mal, mas é um monstro. Mas o Estado é um espaço onde as relações internacionais se constituem num domínio que é ou deveria ser no sentido coletivo e público. Então, portanto, e estou agora já concluindo, e depois a gente pode discutir, mas a ideia é essa. A ideia é a gente sair dessa armadilha de território físico delimitado e que dentro dele tem uma unidade. Mesmo, não vou generalizar, mesmo a teoria crítica, mesmo boa parte, não vou generalizar, mas boa parte das teorias ditas críticas não abordam a questão do espaço. Eu poderia desenvolver aqui, não vou ter tempo, mas essa variável nós precisamos dar mais atenção, né? E as contribuições têm sido muito importantes nessa área, timidamente. Portanto, o recado aqui é quando eu falar de Brasil, quando eu falar de Estados Unidos, quando eu falar de França, quando eu falar de Oriente Médio, quando eu falar da América Latina, África, não na mesa do almoço, no café da manhã, fica chato. Mas na hora de fazer reflexão e pesquisa, isso não pode ser adotado. Não pode ser. Por quê? Ou, em termos acadêmicos, nós não vamos estar sendo equivocados. Em termos de atores políticos e sociais, nós vamos estar longe da realidade. E em termos políticos mais específicos, nós vamos estar sendo manipulados. Então, conhecimento é importante para burro. E o espaço da universidade, acabei de falar de espaço, que vai além da sala de aula, é a sala de aula, mas vai além disso, ele se extrapola a universidade, estamos aqui num outro espaço, não é a minha universidade, não é a universidade da Helena, nem da Flávia, não é a universidade de vocês, é uma outra coisa que nós estamos conversando aqui. E estamos tendo relações a partir desse espaço aqui. Pode se repetir, pode construir algumas vezes ou não. Então, vai muito além. Então, esse conhecimento é fundamental. E aí, cada um de nós deve ter responsabilidade, liberdade de fazer o uso dele, desse conhecimento. Aí ninguém tem nada, nesse espaço aqui, ninguém tem nada a ver com isso. Mas nesse espaço aqui, a gente tem que adotar, né, aquele lema que é ouse conhecer. Essa é a questão. Muito obrigado e depois voltamos aí para conversar em torno das perguntas. Muito obrigado pela sua fala, professor. É uma tarefa quase homérica, né, falar desse tema assim em tão pouco tempo. Seguimos então com a apresentação da professora Flávia Guerra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao FEER pelo convite. É muito interessante o evento de vocês. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, né, com o professor Reginaldo, com a professora Helena. Vai ser difícil falar depois do professor Reginaldo. Concordo com muito, quase tudo, acho que tudo, né, que o professor Reginaldo disse, inclusive a minha fala vai um pouco nesse sentido. Eu concentrei na questão das migrações, como eu venho, né, pensando e discutindo com os alunos, também num grupo de extensão que nós temos, em sala de aula, enfim, em congressos. E eu também estive, inicialmente, quando eu me deparei com o tema da conferência, que também me atraiu, assim como ao professor Reginaldo, eu também pensei a mesma estratégia, né, de divisão. Por quê? Você pode pensar em relações internacionais em dois sentidos: as relações entre os Estados ou a disciplina de relações internacionais, e o além fronteiras também, né? Dois sentidos. Além da fronteira da disciplina de RI, ou esse além da fronteira, você
considerar, né, esse limite aí físico da fronteira e tentar pensar para além disso. Então, eu dividi a minha exposição entre esses dois aléns, né? E começo com a pergunta inicial, que eu não sei se eu vou conseguir responder, mas seria a seguinte: a primeira questão que a gente teria que colocar é possível repensar as relações internacionais além das fronteiras? Né? E o que significa dizermos exatamente esse além das fronteiras, né? Seria uma ausência de fronteiras, seria uma decadência do Estado, seria ir para um mundo cosmopolita, né? Isso também não é possível. Bom, mas queria primeiro destacar a questão da delimitação da disciplina GRI, né? Que seria esse repensar relações internacionais além da fronteira disciplinar. A fronteira, em primeiro lugar, a gente tem que ver o que é essa fronteira na disciplina de relações internacionais, né? Assim como em todas as disciplinas modernas. Então, para se constituir como disciplina, as relações internacionais elas vão tentar delimitar o seu objeto, apontar a diferença desse objeto em relação aos objetos das outras disciplinas, e esse objeto vai ser, enfim, em grande parte, né, da teoria tradicional de GRI, é a anarquia do sistema internacional ou a especificidade desse internacional, que não se comporta como... Você não pode pensar o internacional como você pensa o espaço doméstico em que há um soberano. Então, no espaço internacional, você não tem um soberano e, portanto, a anarquia seria uma característica desse sistema, né? A primeira... A disciplina, né? Na verdade, a cátedra, a primeira, criada em 1919, então fez 100 anos, ano passado, em Aberystwyth, né? Da cidade de Aberystwyth. Esse internacional, portanto, ele é pensado né, nessa tradição de constituição da disciplina como esse reino da anarquia. As instituições, e aí, se a gente olhar para os liberais, institucionalistas, né, a gente vai ver que eles também consideram essa anarquia como uma característica do sistema. Porém, entendem que é possível a cooperação, é possível a atuação de instituições, apesar da anarquia. Ou seja, tanto realistas quanto liberais, né, para ficar só nesses dois, né, poderíamos também perceber isso em outras teorias, eles vão considerar essa anarquia como um dado do sistema. Bom, alguns autores, o Carr, né, poderia citar vários, mas eu selecionei aqui o Carr e o Waltz. Eles vão, né, tentar falar sobre essa delimitação da disciplina. Então, o Waltz, por exemplo, em 79, em Teoria da Política Internacional, ele vai dizer que muito do que foi feito na disciplina, e que diz ser relações internacionais, na verdade, é ciência política, ou é uma análise do Estado, né? É o que ele vai chamar de teorias reducionistas. Então, ele mostra como esse internacional está sempre conectado ao Estado, e a tentativa dele é justamente de criar aí uma ciência, uma teoria da política internacional, dar um caráter mais científico, delimitar, portanto, a disciplina. Os estudos de política externa também são considerados pelo Waltz como, bom, não são do campo do internacional, são outra coisa. São necessários, são importantes, mas são outra coisa, né? E, recentemente, num texto de 2019, quando a disciplina completou 100 anos, o Justin Rosenberg também trouxe essa questão de como a gente percebe essa delimitação da disciplina, e ele vai contestar isso, mas ele cita o Carr, né, nos 20 anos de crise, e lembra que o Carr também fez esse movimento de
apontar para a necessidade de uma ciência da política internacional. Então, o que esses autores estão fazendo, né? O Waltz e o Carr? Eles estão tentando delimitar uma disciplina, como o professor disse aqui. Isso tem vantagens e tem desvantagens também, né? Para o Justin Rosenberg, é uma desvantagem que a disciplina fique atrelada ao nacional, né? O texto dele é as relações, chama-se, intitulado As Relações Internacionais na Prisão da Ciência Política. Então, a gente ainda está fazendo relações internacionais como se fosse ciência política ou a partir da ciência política, né? Algumas, mesmo o Waltz vai ser criticado por isso, né? Se vocês já leram o texto do Ashley, que faz uma crítica ao neorrealismo do Waltz, o Ashley vai mostrar isso. É um autor crítico, né, desse campo dissidente, digamos, e é um autor que vai mostrar que, bom, olha, na verdade, a teoria do Waltz, ela também está remetendo a uma certa concepção de Estado. Ou seja, a ontologia do internacional é uma ontologia emprestada do nacional, ainda que se diga, que se faça a diferenciação de que no ambiente internacional você não tem soberano e por isso aí estaria dada essa especificidade do internacional. Bom, meu segundo ponto aqui, ainda dentro dessa discussão sobre a delimitação da disciplina. O Rosenberg também vai colocar no texto que a disciplina nas últimas décadas também passou por um processo de abertura muito grande, né? Em que ela vai importar, ela vai se inspirar em outras disciplinas, né? Por isso, achei muito importante, né, o que o professor Reginaldo trouxe, né, sobre o Lefebvre, esse pensar, né, sobre o espaço. A gente precisa buscar esses conhecimentos de outras disciplinas, porque essa delimitação da disciplina de relações internacionais, a meu ver, deixa a disciplina muito pobre. Então, essa importação de outras disciplinas, ela é importante. Uma pergunta que o Rosenberg coloca, que a gente pode pensar, é quando a disciplina de relações internacionais vai também exportar, né? Vai criar algo que seja interessante para as outras disciplinas, porque isso não teria ocorrido ainda. Mas o que eu queria destacar é que nessa abertura da disciplina, eu acho que as relações internacionais se tornaram mais interessantes, né? Então, ela deixa de ser um estudo restrito a relações militares e diplomáticas na Guerra Fria, né? Antes também, para se transformar numa disciplina mais abrangente, né? Alguns vão dizer que, bom, isso daí já não é mais relações internacionais. Bom, mas cito o Rosenberg. A disciplina de relações internacionais se tornou um excitante ponto de encontro intelectual em que ideias e abordagens são importadas de todas as disciplinas das ciências sociais e das humanidades, né? E, para ele, a problemática disciplinar não seria a questão da anarquia, enfim, seriam as consequências da multiplicidade societal. Se esse fosse o objeto da disciplina, nós teríamos condições de criar muitas coisas, aproveitando a contribuição de outras disciplinas e também trazer, né, alguma novidade. Por quê? Se você pensa essa questão da multiplicidade societal, isso é algo que interessa as outras disciplinas também, né? O fato de que você tem várias comunidades com culturas diferentes, com modos de funcionamento diferentes. E o caráter transdisciplinar, no entanto, ele continuaria a ser mantido. Então, eu acho que essa é uma análise do Rosenberg,
com a qual eu concordo, fico muito feliz, porque eu acho que um dos caminhos é esse, né? É abrir a disciplina e conversar mais com as outras disciplinas. Mas eu noto, né, no meu dia a dia, no contato, muitas vezes, com alguns colegas de outras unidades da própria UFRJ, que às vezes as outras disciplinas não sabem que nós estamos conversando com eles. Então, é engraçado, porque às vezes vem a pergunta, mas isso interessa às relações internacionais? Eu digo, interessa. Isso não interessa, dá para incorporar, dá para fazer, dá para relacionar, enfim. E aí, né, a gente entra também numa questão que o professor trouxe, se você alarga demais, você não aprofunda. Eu acho que dá para aprofundar, mesmo você buscando, né, essa inspiração em outras disciplinas. Bom, mas agora eu queria falar sobre a questão das migrações e agradeço muito também o professor Reginaldo, porque ele adiantou vários pontos, né, que eu ia falar e concordo plenamente com essa visão, né, a disciplina de RI, ela não dá conta desses movimentos. Eu acho também, né, que se as relações internacionais, como diz o Rosenberg, está nessa prisão da ciência política, né, as migrações, elas estariam nessa prisão do Estado, muitas vezes. Né? Por quê? A gente tende a pensar migrações a partir do Estado. Como, por exemplo, políticas migratórias. Então, você se dedica só a estudar a política migratória de um país, como ele trata o migrante. Né? Ou, né, que é muito comum também hoje, nos estudos de segurança, pensar na securitização dos migrantes, promovida pelo Estado, que quer se proteger do diferente, se proteger do migrante. Ou uma proteção da sua identidade, né, da identidade do Estado, que seria o conceito do Busan de segurança societal. Então, uma comunidade, uma sociedade, o próprio Estado, enfim. Aí tem toda uma teorização sobre isso, não vai dar tempo de entrar aqui, mas que você tenta se proteger da migração para preservar uma identidade supostamente fixa, homogênea, né? E isso a gente também vê bastante hoje, né? Quando se fala de migrações. E mesmo quando, né, esse é um ponto um pouco mais polêmico, mesmo quando você fala de instituições internacionais, essas instituições, elas estão ainda presas, elas dependem de decisões de Estados. Não estou sendo realista, não. Mas apenas apontando assim, certas limitações dessas instituições internacionais e que também vão tentar, digamos, controlar esses fluxos migratórios, né? Fazer, para usar aqui um termo do Foucault, para fazer uma governamentalidade dessas migrações. Vamos regular. Essa ideia de regular a migração, ela vem dessa ideia de que, bom, também de que a migração ela é algo que pode não ser correto. Então, eu vou regular. Como eu regulo? Eu vou determinar quem são, criar critérios para dizer quem são os migrantes bem-vindos e quem são aqueles indesejáveis. Né? Então, tem esse regulamento. Né? E esse regulamento, essa regulação ela também vai se dar no nível internacional. Se nós considerarmos que essas instituições elas também estão muito dependentes de decisões de políticas migratórias dos estados, a gente acaba caindo vendo que as migrações, elas também, muitas vezes, elas caem nessa armadilha do Estado, nessa prisão de ser pensada a partir do Estado. Né? Ou, como diz a antropóloga Lisa Malki, né, nós estaríamos presos nessa ideia de uma ordem nacional das coisas, de que cada um deveria ficar na sua caixinha, de que cada um deveria ficar na sua fronteira, dentro da sua fronteira nacional. Né?
Bom, eu já vi que eu estou aqui numa mesa de geógrafos, não sei. A Helena o professor Reginaldo citou a questão do espaço, né? E eu também tinha aqui um geógrafo na minha apresentação, que é o John Agnew, né? Que ele vai falar sobre um imaginário geopolítico moderno. Então, nós também estamos, nos estudos migratórios, presos a esse imaginário político moderno, de pensar apenas a partir do que é bom ou ruim para o Estado, a partir do ponto de vista desse Estado, né? Então, diria que também nós estamos não só na prisão da ciência política, mas na prisão da ordem nacional das coisas e na prisão desse imaginário geopolítico moderno, né? Ou seja, nós tendemos a só conseguir pensar, imaginar a partir do Estado, que constitui esse imaginário, faz parte desse imaginário geopolítico moderno. E qual poderia ser uma alternativa para isso, né? Para você pensar as relações internacionais para além dessa fronteira do Estado. Você tem que pensar a disciplina também para além da fronteira disciplinar. Então, eu acho que esse ir além da fronteira, que a gente divide aqui no disciplinar e no territorial, eu acho que eles estão conectados nesse sentido, né? Porque o territorial, ele também é produto, né, de um processo de produção de fronteiras. Então, uma alternativa, isso é essa tentativa, essa tentativa, né, de pensar as migrações para fora dessa caixa do Estado, tem sido feita pelos estudos críticos de fronteiras, né, que são estudos que vão se preocupar não tanto com a fronteira física, mas sim com aqueles processos de produção de fronteiras. Então, você o tempo inteiro está produzindo fronteiras físicas e não físicas também, né? E esse processo, ele não se dá apenas ali, quando você delimita o território. Esse processo, ele se dá na constituição de espaços, como o professor Reginaldo colocou. O tempo todo você está delimitando novos espaços, né? O fluxo migratório, ele está delimitando ali um outro fluxo. Então, por exemplo, o fluxo da Argentina para a Espanha, o fluxo migratório. Esse é um espaço. Esse fluxo, ele está aí constituindo um espaço, que não é o espaço do Estado argentino, nem o espaço do Estado espanhol. Bom, esses estudos críticos, né, eles também vão pensar a fronteira não como algo dado, mas como algo que deve ser visto como produto dessas relações de poder. Ou seja, as fronteiras, elas estão sendo constantemente desconstruídas e reconstruídas. Por isso que, chegando aqui já ao final da minha apresentação, e tentando responder parcialmente, né, sempre parcialmente, aquela pergunta, né, sobre o que significa falar um além das fronteiras, esse além, ele é importante, ele é interessante no momento em que a gente fala de ir além da fronteira disciplinar e permitir o contato com outras disciplinas. Isso eu acho que é muito profícuo. Agora, esse além, ele vai ter suas limitações também, porque nesse campo disciplinar, a gente vai desconstruir fronteiras, mas também vamos estar sujeitos a novas delimitações de fronteiras. No campo das relações entre os estados também, né? Essas fronteiras, elas são reconstituídas o tempo todo. Então, os estudos críticos de segurança, eles nos dão essa outra perspectiva sobre a fronteira. Elas não são pensadas apenas como algo físico, mas algo que está sendo constantemente elaborado. Então, inclusive, há uma performatividade da fronteira. Então, a fala, né, o discurso,
o teorizar sobre a fronteira está também criando essas fronteiras. Bom, eu tenho mais um minuto, que tem mais um ponto que eu queria destacar apenas. Hoje, nós estamos vendo cada vez mais um aumento de controles e monitoramentos nas fronteiras. E tecnologias de monitoramento que estão atuando sobre o corpo. Agora, com a pandemia, né, desde o início da pandemia, a gente tem visto que essas tecnologias elas estão sendo intensificadas e com um bom pretexto, que é o de controle sanitário. Não é só o seu documento que é monitorado, controlado, no momento em que você passa de um estado a outro, mas também a sua própria saúde, o seu próprio corpo. Então, nós estamos vendo, na verdade, aí uma combinação de várias formas de controle sanitário, um controle disciplinar, que é o fique em casa, né? Mas também um controle que é biopolítico, porque atua no corpo. Então, vamos medir a temperatura, vamos descobrir se alguém está se sentindo ou não doente, né? Então, esse monitoramento ele vai aumentando cada vez mais nos aeroportos, a gente já vê isso, e qual pode ser uma das consequências disso, né? Que alguns especialistas já apontam para essa tendência, de que esses controles feitos hoje por conta de questões sanitárias, eles vão ficar, eles chegaram para ficar, mas eles serão também cada vez mais usados para você delimitar fronteiras. Fronteiras que vão também, que vão afetar, sobretudo, aqueles que se deslocam, os migrantes. Bom, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, professora, pela sua apresentação. Eu até anotei aqui o nome do autor, Jussi Rosenberg, já dei uma pesquisada e já vou deixar separado para a próxima leitura aqui. Seguimos agora com a professora Helena Margarida, que vou fazer a apresentação para vocês. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma honra mesmo estar aqui nessa mesa de abertura do FERESP. Eu participei da primeira edição lá em 2018 e venho acompanhando o trabalho de vocês e é muito gratificante, né, ver como vocês estão crescendo e atingindo um público cada vez maior e mais amplo, espero, né, além das fronteiras nisso também, né, não só o público das relações internacionais, mas pessoas de outras áreas que se interessem para temas que são tão complexos e tão abrangentes, né. Queria cumprimentar o professor Reginaldo Nasser e a professora Flávia pelas brilhantes exposições. Eu acho que vocês deram um panorama que era o que eu já vinha pensando mesmo, né, de pensar no título e essa coisa das relações internacionais como disciplina e das relações internacionais, olhando para todas essas conexões. Então, eu vou, acho que, centrar a minha fala, vou tentar ser breve para a gente ter um tempo aí para as perguntas, né, para responder as perguntas, mas vou tentar centrar minha fala mais mesmo na minha área de pesquisa, dentro desse escopo tão abrangente que é crise climática, né, mudanças climáticas, crise climática. E aí, enquanto eu estava ouvindo o Reginaldo e a Flávia falando, eu estava pensando em como a crise climática representa, talvez, esse além das fronteiras, tanto das relações internacionais como disciplina, quanto das relações mesmo que se estabelecem nesse meio internacional, né? E aí, em muitas dinâmicas, em muitos aspectos.
Eu concordo totalmente com o que vocês colocaram, de que as relações internacionais, elas precisam dialogar sempre e cada vez mais com outras áreas, né? E isso eu tenho acompanhado, porque dentro desses estudos que envolvem vários aspectos da crise climática, eu vejo muitas vezes que outras áreas estão muito mais avançadas nesse debate, né? As relações internacionais, elas acabam ficando um pouco distantes, um pouco separadas. E, rapidamente, eu queria dar, talvez, um testemunho pessoal, porque eu acho que é importante para pensar isso das relações internacionais além das fronteiras, né? Quando eu comecei a estudar o tema, mudanças climáticas, política climática, a grande referência, né, no Brasil, pelo menos dentro da área de relações internacionais, era o Eduardo Viola, né, e era praticamente um dos únicos que dentro da área de relações internacionais escrevia sobre mudanças climáticas. E eu contei com a generosidade, na verdade, de professores, tanto na graduação quanto no mestrado, de abraçar o meu tema e me permitir que essa pesquisa fosse feita, porque, de fato, não era um tema considerado, acho que minimamente relevante dentro das relações internacionais, né? Então, é interessante ver que desde que eu comecei até hoje, esse tema foi galgando um espaço dentro da área, mas assim, ainda assim, eu acho que não é um espaço suficiente, né? Dado principalmente a complexidade, né, de se falar sobre crise climática e como é um tema que abrange, eu acho que muito do que o Reginaldo e a Flávia colocaram também, né? Vocês percebi isso também que a Flávia comentou, de a gente está tendo falas que pensam e tentam olhar de novo para espaço, para território, para fronteiras, né? Que é algo que parece que tinha se perdido um pouco, não sei, dentro do campo, né? E agora isso está sendo retomado, eu vou voltar nisso mais tarde, né? Mas, enfim, para dar esse testemunho, né? É interessante ver como a pesquisa dentro dessa área foi se desenvolvendo nas relações internacionais, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio fora do doutorado em Berlim, eu percebi que esse tema ele estava muito mais avançado e muito mais transdisciplinar, né? E aí a gente começa a ter contato, enfim, com vários pesquisadores e pesquisadoras e percebe que e nós mesmos vamos evoluindo e vamos mudando a nossa forma de pensar sobre aquele mesmo tema, né? O que eu vejo de importante nas mudanças climáticas, no estudo, na pesquisa sobre mudanças climáticas hoje é diferente do que eu via 10, 15 anos atrás, né? Então, e perceber também como a gente está tendo uma leva de pesquisadores e pesquisadoras, principalmente, isso é interessante, né? Talvez seja um ponto aí para algum estudo, né? Como pelo menos do que eu tenho contato, como em geral são mulheres, são pesquisadoras que se interessam mais pelo tema da crise climática, né? Então, seja estudando, né, governos subnacionais, seja estudando a questão de gênero mesmo, em mudanças climáticas, e eu queria passar por isso também, né, para usar a crise climática como exemplo para discutir a gente tem vários temas dentro dessa área, da disciplina de relações internacionais, que assim, podem ser estudados, podem ser pesquisados sob várias perspectivas, sob várias óticas, tanto dentro da disciplina mesmo, quanto em diálogo, e eu acho que isso é muito importante, cada vez mais importante, o diálogo fora da disciplina, né? Então, eu queria começar falando, assim, como o tema crise climática é um tema transversal e extremamente complexo, né? Eu tenho falado muito isso ultimamente,
ultimamente, acho que já faz alguns anos, que crise climática, mudanças climáticas não é um tema da agenda ambiental, né? Isso é uma coisa também que eu acho importante ser dita, porque dentro da disciplina de relações internacionais foi lido assim durante algum tempo. Eu acho que alguns hoje ainda olham dessa forma, né? É um tema da agenda ambiental e, portanto, da baixa política e portanto, não é relevante, né, dentro da disciplina. E não é um tema da agenda ambiental, né? É um tema super complexo que abarca dimensões políticas, econômicas, sociais, ambientais também, né, geográficas, enfim. Eu advogo muito em favor das pesquisas nesse tema, porque eu enxergo como algo que permeia todas as demais dinâmicas, né? E por ser um tema muito complexo, é um tema que abre espaço de estudo dentro de várias áreas ou sub-áreas, né? Então, ele é um tema da geografia política, né? A Flávia estava comentando aí, eu tenho doutorado em geografia, né? Não sou geógrafa, mas tenho um doutorado em geografia, então olhei para isso, na minha tese, por exemplo, olhei para a política climática a partir da perspectiva da geografia política em diálogo com as relações internacionais. Então, é uma questão territorial também, né? Porque as emissões de gases de efeito estufa, elas acontecem em determinados territórios. E mais importante do que isso, as consequências, os impactos, né? As mudanças do clima mesmo que a gente vê, elas também acontecem nos territórios. E elas acontecem de forma desigual nesses territórios. E aí a gente tem uma série de problemas que vão aparecendo a partir disso, que encontram, né, por exemplo, a questão das migrações, né, que a Flávia estava colocando. Então, pensar também na perspectiva territorial é importante, né? De considerar os povos sobre os seus territórios, a disponibilidade dos recursos, e hoje, mas não só isso, né? Como a forma como a sociedade também lida com a crise climática, ela também, em alguma perspectiva, é territorial, né? Eu já quero falar mais disso também daqui a pouco. Então, geopolítica é algo, né? A geografia política é algo que serve para a gente estudar também a crise climática. A perspectiva da sustentabilidade, né? Ou discussão sobre desenvolvimento sustentável, então manter o planeta em condições de habitabilidade para as gerações futuras, para os que virão. É um tema que também está dentro de todo o debate ambiental, mas não só, né? Segurança internacional, a Flávia estava colocando que migrações podem ser vistas também pela perspectiva da securitização, né? A crise climática também, as mudanças climáticas também, porque é algo que traz imprevisibilidade em tudo, né? Talvez a grande característica do aquecimento global seja a imprevisibilidade. Você não tem... Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, né? Quando eu dou aula de geopolítica. Produção alimentar, né? Você não tem mais uma previsibilidade de quando o agricultor vai plantar, quando vai chover, quando ele vai fazer a colheita, né? Isso não existe mais. Então, como que se lida com essa situação, né, sem contar com as previsões que a gente costumava contar? Isso traz um potencial de conflito muito grande, né? A escassez também traz um potencial de conflito muito grande. Então, o que a gente vê como as grandes consequências, né? O aumento das secas, né? Ou o prolongamento e a intensidade das estações mais secas, é o que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Com essas imagens chocantes, muitas vezes, do que está acontecendo no mundo. O céu alaranjado em São Francisco, na Califórnia, que é um cenário
apocalíptico, né? A gente só se imaginava um cenário desse nas piores distopias, o Pantanal em chamas, a Amazônia em chamas, enfim, o fogo se espalhando por vários territórios, em várias partes do mundo, né? Então, isso é uma consequência da crise climática, o aumento das tempestades, a intensidade dessas tempestades, enfim. Isso afeta a produção alimentar, né? Então, é um tema que está completamente relacionado a toda a discussão sobre segurança alimentar. É um tema que está também diretamente relacionado com a questão das migrações e dos refugiados. A Flávia, obviamente, sabe muito mais do que eu e tem mais capacidade para falar sobre isso, mas a gente, a partir do momento em que essas consequências elas vão se intensificando, a gente vai ter um número muito maior de refugiados e migrantes que vão sair dos seus países, dos seus territórios, e vão buscar lugares onde eles têm condições climáticas mesmo, né, de recursos e etc. para viver. E isso, quando a gente olha para as organizações internacionais, né, como o Reginaldo estava falando, isso não é devidamente debatido, né? E é uma discussão que vai ainda além. Então, segurança internacional também é uma área que abrange estudos sobre crise climática, as migrações, como eu estava falando, análise de política externa, né, e a política externa com todas essas considerações que o Reginaldo fez, que eu acho super importantes, mas também olhar para o processo de formulação da decisão, né, para as preferências políticas dos grupos de interesses, e aí sim tentar entender a sociedade, principalmente num momento em que a gente tem a ascensão de uma série de governos negacionistas, e eu estou muito interessada em olhar para isso agora, porque eu acho que o negacionismo é uma base importante para a gente repensar, no mínimo, a crise climática, e isso pode ser usado para dialogar com vários outros temas, né? Então, economia, né? Tem todo um debate sobre transição econômica para economias de baixo carbono ou economia verde. Então, o que eu quis passar aqui nesse breve momento foi para mostrar como a área é abrangente, mas ela não se encerra em si. A gente precisa mesmo de diálogo com as outras áreas, com a sociologia, com a antropologia, com as ciências exatas, né? Eu tenho lido e visto palestra na UFRJ mesmo, né, Flávia? Tem a professora Tatiana Roque, que é da área de matemática, engenharia, que faz estudos sobre crise climática, por exemplo. Então, seria um grupo, né, e são pesquisadoras e pesquisadores com os quais as relações internacionais precisam dialogar. E eu queria, para finalizar, dar um panorama do tema mesmo, né, do que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que abre discussões que vão, sim, além das fronteiras, né? Além das fronteiras, pensando na realidade internacional mesmo, e além das fronteiras, pensando as relações internacionais como disciplina, né? Porque a gente vê nesse contexto do mundo em chamas, de um acordo internacional que existe, mas que não é suficiente para lidar com o problema, de um planeta que está aquecendo, né? O Carlos Nobre, que é um dos nossos grandes cientistas, trouxe esse dado recentemente. O planeta já aqueceu 1,1 grau, né, Celsius. Só para todo mundo ter a perspectiva, o Acordo de Paris, que é esse acordo mais recente que a gente tem, ele coloca o objetivo de evitar um aumento na temperatura global da Terra de 1,5. A gente já está em 1,1, né? Então, eu espero que dê a gravidade da situação, a urgência de se discutir isso. E essa discussão, essa urgência, ela precisa chegar na academia também, né? Não que ela não tenha chegado, tá? Eu acho que ela chegou, mas não
na abrangência e talvez na intensidade necessária. E aí as respostas de como os países e as sociedades lidam com o tema internamente e internacionalmente, né? Se de forma apenas didática para a gente fazer essa separação. E aí é que eu acho que a discussão sobre o negacionismo é muito relevante, e ela tem a ver com acho que essa discussão que vocês trouxeram antes do território, do espaço, né? Eu tenho estado muito interessada na discussão que o sociólogo francês, outro sociólogo francês, porque cada um já citou um aqui, o Bruno Latour traz, né? Ele tem um livro recente que chama Onde Aterrar, em que ele traz o negacionismo como esse descolamento do ser humano com a Terra, né? Com a Terra mesmo, território onde a gente vive, né? E o negacionismo, ele representa essa falta de, né, uma não compreensão de um mundo comum, né? O negacionismo, ele representa como se fossem dois mundos diferentes, né? Talvez um exemplo mais simples para entender isso seja a questão, o terraplanismo, né? O que os terraplanistas acham? Será que eles não entendem mesmo que a Terra é redonda, ou será que eles simplesmente não concordam, né, ou não aceitam esse mundo em que a Terra é redonda? Né? Para o Bruno Latour seria esse o negacionismo, né? Um não entendimento de um mundo comum. E quando a gente olha para a crise climática, ela traz na sua essência, talvez a grande discussão são ações necessárias para lidar com um bem que é comum. Então, se não existe essa compreensão, o que parte, né, daí? O que a gente vislumbra a partir daí? Né? E aí o Latour coloca o negacionismo como um problema territorial. E aí puxando para várias consequências que aí sim eu acho que se espalham além das fronteiras, né, físicas e disciplinares, enfim. Porque fala sobre desigualdades, né, então o que se identifica hoje, né, o Latour fala isso, o Naomi Klein fala isso, vários outros autores que escrevem e pesquisam sobre o tema colocam isso, né, as elites, por exemplo, decidiram garantir os seus privilégios e abandonar a população à própria sorte. Isso é territorial também, né? Porque essas elites, elas vão lá construir as suas fortalezas, os seus bunkers, vão se fechar, vão ter a tecnologia que permita esses grupos viverem sob condições climáticas completamente desfavoráveis, né, digamos assim. E o resto da população não, né? Então, também uma questão territorial. Disso vem a crise migratória, né? As pessoas vão procurar territórios em que a vida seja mais possível, né? E como que isso vai ser tratado, né? De novo, no aspecto da própria vida, né, na sociedade, e da política e da economia, e do estudo das relações internacionais como disciplina, né? Está ligado à ascensão da extrema-direita, né? Porque a Naomi Klein coloca isso. Esse negacionismo daqui para frente não vai ser mais nem negar a ciência, né? Negar que as mudanças climáticas existem. Ela vai ser um negacionismo das políticas que são necessárias para proteger a maior parte da população que vai, de fato, estar à própria sorte e sofrer as maiores consequências do aquecimento global, né? Então, e o que a gente vê... Então, tem várias dinâmicas, obviamente, presentes aí, né? E o que a gente vê no panorama internacional, para eu encerrar a minha fala, é esse descolamento também, né? De um grupo de decisores, de um grupo dos líderes, dos representantes dos estados, se reunindo todo ano numa conferência para discutir ações e coisas que não avançam,
conferências que são adiadas, né? A COP26, que aconteceria esse ano, foi adiada para o ano que vem, em virtude da pandemia, mas também é muito, né, como que eu diria, conveniente, né? Então, tem um descolamento nesse sentido, com relação ao que a sociedade precisa e o que a ciência coloca como necessário, e, ao mesmo tempo, tem toda uma mobilização da sociedade civil, que a gente tem visto nos últimos anos, né? Isso é mais forte em países europeus, em algumas partes dos Estados Unidos e outros países, mas é um movimento que é importante, que são as mobilizações pelo clima, né? As greves pelo clima, a molecada nas ruas. Então, eu quis trazer esse panorama. Eu sei que não, né? Eu sei que não temos tempo suficiente para fazer uma grande discussão em torno disso, mas eu quis focar mesmo na discussão sobre crise climática, porque eu acho que ela representa esse tema mais amplo, né? Repensar as relações internacionais além das fronteiras, né? É um tema que na academia, nos estudos, também aparece de forma compartimentada e separada entre várias áreas, e que não deveria ser, né? A gente, se é um exemplo também de como a gente precisa cada vez mais dialogar com as outras áreas e nos consolidar também como pesquisadores e especialistas em temas que muitas vezes não são pensados prioritariamente dentro da nossa área. É isso. Agradeço o tempo aí. Obrigado, professora Helena. Acho que muito boa essa fala, eu adoro isso essa nova visão sobre o clima que a gente anda tendo, que a gente está tendo que ter, né? Então, vamos seguir com as perguntas. As perguntas foram feitas durante o evento, então eu já vou aproveitar e vou passar as perguntas para vocês, professores, e vou pedir que, se possível, vocês façam alguma indicação de leitura e tudo. Acho que já ajudaria bastante, tem bastante gente pedindo indicações de leitura sobre os temas respectivos, né? Então, a primeira pergunta é da professora, o professor Nasser falou bastante da relação do espaço. A Paula Moreira Amadeu, ela pergunta: professor, você poderia relatar a relação do espaço com os espaços subjetivos construídos pelo mundo globalizado e a tecnologia? Professor, seu fone, professor. Nós vamos responder pontualmente ou você vai fazer um grupo de questões? Na verdade, a gente selecionou algumas perguntas que foram feitas pelo pessoal, porque tiveram várias perguntas, mas em relação às perguntas gerais, seria a indicação de temas e de por onde começar a estudar. O pessoal está perguntando bastante indicação, né? Tá. Bom, primeira, eu acho que tem esse aspecto de que o Paulo Moreira, né, Amadeu, diz da relação do espaço com espaços subjetivos. A questão do espaço tem vários aspectos, né? Para além do físico, que eu chamei aqui território, delimitado. Então, isso não quer dizer que não, pelo contrário, que não haja o espaço físico, né? Então, quando se fala nesse mundo que vem essa onda da globalização de mundo desterritorializado, né, não é a concepção aqui que eu estou abordando. O que eu estou abordando aqui é que há a desterritorialização e a reterritorialização. Então, para falar disso, é melhor falar de espaço, nesse sentido social, político, né? Então, o mundo globalizado, na verdade, não é um mundo à parte, não é um mundo inédito, né? Porque quando a gente fala em globalização, tem várias formas de entrada. Essa que, qual o problema? Ficou muito a concepção de globalização presa ao liberalismo, né? Uma interpretação liberal. Então, volta a disciplina e o concreto. Então, se a gente pensar o que é, sim,
mínima coisa, fundamentos. O que é a globalização? São fluxos e espaços. Né? Então, você tem fluxo de pessoas, de ideias, de recursos, de tecnologias. Né? E, ao mesmo tempo, esses fluxos, para eles se concretizarem em produção material ou subjetiva, né? Eles vão viver em relações sociais, e as relações sociais se dão em espaço. Veja, a questão aqui é não pensar em espaço físico delimitado como algo estático. É esse o ponto. Né? Então, eu lembro muito de uma colocação do Adam Smith, que o Marx não discorda, para dizer que não é ideológico isso daí, né? A conexão do processo de mercado entre pessoas do mundo. Eu cito muito esse exemplo. O Adam Smith vai dizer, tem uma pessoa lá no Paquistão criando ovelha, alguém vem e compra ovelha, tira a lã, processa a lã, vai para a Inglaterra, produz uma camisa e a pessoa compra a camisa. Ora, todas essas pessoas estão em relação social, não se conhecem. Porque é essa dimensão também. Então, quando diz de espaço físico, parece que é o lugar que estão todos lá, um olhando para o outro. Né? Então, você sobrepõe vários espaços. Então, a globalização trouxe isso. Claro, o mundo digital, mas veja só, já sei, para entrar no equipe, há recursos para esse mundo digital. Esse mundo digital também não paira no ar. Ele circula, né, subjetivamente, mas ele tem uma base. Ele tem uma base material. Né? Quer dizer, a gente sabe assim, intui quem são os atores, né, que, no fundo, tem poder sobre isso. Porque também os liberais trouxeram essa ideia de horizontalidade. Então, novamente, a ideia de rede veio muito carregada com a concepção liberal, como se rede fosse horizontalidade de poder. Todos estão na mesma situação. Não, não estão. Aí as revelações do Snowden e de outros, vão dizer, os aparelhos de Estado, junto com as corporações, né, promovem isso. Então, as corporações, não foi o tema aqui que deu para abordar, elas se manifestam em todas as dimensões. A Helena aí falou, poderíamos entrar também em todos os aspectos que a Flávia falou da consequência de migração das corporações, mas esse é outro ator invisível. Né? Mas ele está por aí. Então, é esse sentido, né? Que sim o que a Paula está dizendo, a tecnologia, os espaços subjetivos, mas enfatizo, porque eu acho que tem que ir aí. Esses espaços estão dentro de um contexto, e esse contexto se chama relações sociais capitalistas. Que as relações internacionais, em geral, parece que decretou o fim do capitalismo. No Congresso de Relações Internacionais, você põe lá contra localizar, não tem capitalismo. Pode pôr isso. Né? Contra localizar, ideologia, não tem também. Sumiu. Né? Então, não é que explica tudo, né, aquela ideia determinista, mas não pode esquecer isso. Então, tem a ver com o que a Helena está falando Tem a ver, não, está na base da mudança climática, tem a ver com a questão migratória, é a base, quer dizer, o deslocamento de pessoas, de espaços que vão sendo apropriados, destruídos e reconstruídos à imagem e semelhança de quem tem poder. A Helena citou aí a Naomi Klein, eu gosto muito, que ela trouxe uma dimensão importante do capitalismo de desastre. Por quê? Um pouco aí do tema que a Helena abordou. Né? Porque, aparentemente, também, isso que eu leio, há uma irracionalidade. É uma irracionalidade para nós, não para outros atores. Ou seja, o capitalismo ofere benefício e lucros com isso daí. Então, estou pegando a deixa aí da Helena e da Flávia. Tá? Então, quando a Flávia também fala aí do Foucault, da disciplinarização, então, só para finalizar aqui, essas subjetividades e essa tecnologia, elas estão no fundamento da ideia de controle.
há luta nisso, claro, não é uma única, é uma dinâmica, né? Uma dialética de posição e reação, né? Disso daí. Mas não podemos perder isso de vista. Então, tem alguns temas, e essa é a ideia, que ganharam muita dimensão com a globalização e que foram apropriados no modo de interpretar dos liberais. É isso que não pode, tem que recuperar isso, né? Então, quando eu citei aqui, só para colocar também aqui na questão cronológica, não é para dizer quem veio primeiro e tudo, mas para ver de época. O Lefebvre já escreveu isso na década de 70. Então, não estava vivendo, para dizer, o signo da globalização, o fim da Guerra Fria. Não estava vivendo isso. Então, para não dizer que é um período específico da história. O período específico da história é em termos de dimensão, não de natureza. Não de natureza estrutural, é da dimensão, da intensidade e tal. Então, também a gente precisa tomar cuidado com isso, essas delimitações. Então, o mundo da tecnologia, sim, desde sempre. Desde sempre. Entendeu? Quer dizer, a subjetividade não é uma coisa agora, sempre teve. Né? Então, às vezes, tem dois problemas aí, né? Sempre aparece. O essencialismo do passado, né? O passado explica tudo, e o outro é o presentismo, que esquece a ideia do processo. Eu adotaria a ideia de processo histórico, que parte do passado, tem as dinâmicas e as mudanças. Então, eu estou aproveitando também, indo um pouco além, né, da pergunta da Paula. Mas é isso. Se tiver alguma outra, a gente volta. Muito obrigado, professor. Aproveitando já esse gancho, então, né, que a gente já está falando o professor parece que ele deu a introdução na próxima pergunta já, né, já que a gente está falando de ideologias e coisas do tipo. A Bruna Sodré Pacheco, ela fez a pergunta para a professora Flávia, o que ela pensa em relação à questão da Itália e o portamento do ex-ministro Matteo Salvini ao decretar o bloqueio dos portos, impedindo a entrada de imigrantes no território. Esse é um ponto que eu acabei não tocando, mas é importantíssimo. Não sei se ficou muito claro na minha fala, então eu vou juntar, na verdade, com uma outra pergunta que chegou, que eu estava olhando aqui, que é sobre a questão do aumento do orçamento da defesa para controlar migrações. O que eu penso disso? Eu acho que... então, por isso eu queria aproveitar para deixar mais claro. Eu acho que migração não pode ser vista como um problema. Não pode ser vista como uma questão de segurança. Então, eu faço, na verdade, uma crítica à securitização das migrações. Então, e o que a gente vê hoje no mundo, com a ascensão de uma extrema-direita, é cada vez mais essa tentativa de dizer que, olha, existe aqui uma fronteira nacional e quem for de uma nacionalidade diferente tem que ficar fora. Você vê o caso dos Estados Unidos, né? Inclusive, teve uma denúncia recente, que ainda não foi comprovada, tá? De uma possível esterilização em massa de mulheres migrantes que estavam em centros de detenção. Então, mas, embora a gente não tenha ainda, né, nenhuma comprovação, essa denúncia, ela é, por si só, bastante preocupante. E ela revela esse espírito, né, da época sobre migrações. Quer dizer, o que é diferente tem que ficar longe do meu território. Então, o Matteo Salvini, que foi a pergunta, né, aqui colocada, ele não é de agora, né, desde já tem alguns anos, ele vem tomando medidas extremamente restritivas à migração. Na verdade, a Itália já tem uma política restritiva há muito tempo, desde a época em que estava no governo Berlusconi. Ele tinha um acordo com o Gaddafi, um acordo financeiro. Então, porque, assim, isso é uma política que vem sendo implementada nos últimos anos na Europa também, que é você exportar a fronteira. Você localiza a fronteira fora do seu território. Então, quando o Berlusconi faz um acordo com o Gaddafi, para o Gaddafi
impedir a migração de líbios para a Itália, ele está fazendo isso, ele está deslocando a fronteira para a Líbia. Você resolve o problema aí antes que o problema chegue aqui na Itália, né? Então, isso já vinha sendo feito, e Matteo Salvini, ao lado de outros líderes, né, extremamente conservadores e que têm essa ideia de preservação de uma identidade cultural, uma identidade, portanto, uma segurança societal, né, o termo do Buzan. Então, se alguém quer uma leitura, os livros, né, do Barry Buzan. Então, eu acho que isso é completamente equivocado, você fazer esses controles, né? Tratar a segurança como se fosse uma questão de defesa. Então, aumentar o orçamento de defesa para controlar a imigração, acho que a pergunta que tem que ser colocada, em primeiro lugar, é por que a migração é vista como um problema, né? E você vai garantir a segurança da população? Que segurança é essa? Por que esses migrantes eles representam insegurança? Então, essas são as questões, né, que eu acho que, inclusive, a sociedade brasileira precisa discutir. Nós tivemos um período em que nós recebemos migrantes, período que o Brasil estava crescendo aí, né, nossa recente época de ouro, e agora isso não é mais uma realidade, mas ainda assim nós recebemos migrantes ainda. E eu acho que o brasileiro não está preparado para lidar com isso. Não está preparado no momento em que ele percebe o migrante como um possível problema. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que... Mas, enfim, eu espero ter respondido assim, rapidamente às perguntas que foram colocadas. Obrigada. Muito obrigado, professora Flávia. A próxima pergunta é a professora Helena Margarido. A Fernanda Costa pergunta: professora Helena, poderia falar um pouco sobre os impactos do tema ambiental nos acordos comerciais? Tá, bom, vamos lá. Fernanda, eu vou aproveitar, falar disso já, porque eu dei uma olhada também nos comentários e tem muita gente também querendo saber sobre a coisa da Amazônia e tal, né? Então, vou juntar porque tem a ver as duas coisas, né? O que está acontecendo, e isso é assim, conjuntural, tá? Vou dar o panorama do que está acontecendo mesmo, sem muita análise. O que a gente tem visto é um aceno de países europeus ou da União Europeia no sentido de barrar o acordo que havia finalmente sido assinado, mas que ainda precisa de aprovação, o Mercosul-União Europeia. E aí não pretendo discutir isso, mas assim, é importante vocês saberem e irem procurar saber sobre o acordo do Mercosul-União Europeia, porque também não é uma maravilha, né? Tem uma série de problemas ali, mas enfim. O aceno dos países europeus tem sido nesse sentido, né, de não assinar, não aprovar a assinatura do acordo por causa da forma como o Brasil está assim, lidando com a sua política ambiental, especialmente olhando para a Amazônia, né? Então, tem algumas coisas a se considerar nisso. Tem um lado de que, sim, muitas vezes países europeus ou países mais desenvolvidos eles usam os temas ambientais no sentido de criar barreiras sanitárias, proteger mais sua produção interna, seu mercado interno, principalmente olhando ali para a questão da agricultura na União Europeia, e usar isso como uma forma de, portanto, proteger-se internamente. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos acho que uma preocupação, de fato, da comunidade internacional com o que está acontecendo no Brasil, porque não dá para usar meias palavras no que está acontecendo. Não, é uma política de desmonte intencional da legislação ambiental, né? De todo o aparato de proteção ambiental que a gente tem no país e que já foi considerado como um dos mais avançados, mais importantes do mundo, a legislação ambiental. Obviamente que nunca foi... a gente nunca teve uma vigilância, talvez uma punição da forma como deveria ter, mas nem vou tratar disso, vou falar do que está acontecendo hoje. É uma política intencional, isso é muito importante, intencional,
de destruição, desmonte completo de todo o aparato de proteção ambiental. Né? Não dá para esquecer nunca daquela reunião do presidente com os seus ministros, em que o Ricardo Salles falou: vamos aproveitar a pandemia, que está todo mundo olhando para a pandemia, e vamos passar a boiada. Isso resume qual é a intenção do governo. Então, é uma resposta com relação a isso também, porque a Amazônia tem uma importância, né, para o mundo. Né? Não é essa história de pulmão do mundo, não é isso, mas é a maior floresta tropical do planeta, né? É das maiores bacias hidrográficas do mundo, enfim. Tem uma biodiversidade riquíssima ali, e a gente está perdendo grandes áreas de floresta para pastagem, né? Para gado e cultivo de soja e coisas do tipo. Sem falar no risco e na destruição e na ameaça real que se coloca sobre as nossas populações indígenas e ribeirinhas. Então, a situação na Amazônia é grave. Alguns países europeus, né, os países desenvolvidos, têm apontado isso e usado isso para ou recusar o acordo Mercosul-União Europeia, ou barrar a importação de produtos brasileiros, né, por causa a gente fala de pegada ambiental, né, mas, enfim, por causa de como toda a cadeia do agronegócio está construída, né, baseada, não toda, tá, mas majoritariamente baseada numa grande degradação ambiental, né, que é isso, a gente tem no Brasil ainda agricultura com práticas do século XIX, né, enquanto o mundo era pouco disso que eu estava falando também, enquanto o mundo está discutindo transição para economias de baixo carbono, a gente tem práticas do século XIX, né, que é isso, tacar fogo na floresta, no terreno, para renovar o pasto. Então, tem uma coisa que diferencia, quando eu falei lá do mundo em chamas, né, tem uma coisa que diferencia o Brasil de outras áreas no mundo que também estão pegando fogo, que é a nossa intencional. Né? Enquanto no mundo, os incêndios lá da Califórnia, do Oregon e outros estados, ou na Austrália, ou na África, ou no Ártico siberiano, é resultado da ação humana indireta, ou seja, do aquecimento global. No Brasil, a gente tem um governo que escolheu fazer isso. Então, isso é sempre importante, é intencional, né? E isso não se concretizou muito, né, ainda, essas não ameaças, mas falas de vários líderes no sentido de, né, mandar carta para o governo brasileiro, né, essa perspectiva de diminuir muito o investimento, dos investidores caírem fora, ou de não assinar acordos comerciais do país. Eu acho que isso está no horizonte. A gente já perdeu o Fundo Amazônia, né, que era um dinheiro importante, que a Alemanha, a Noruega tinham esse acordo com o Brasil para ajudar na proteção da floresta amazônica. A gente perdeu, também por ação intencional do ministro. Então, para ligar as duas coisas, né, a questão da Amazônia e dos temas ambientais. Eu queria só destacar mais uma coisa para vocês ficarem atentos, porque muitas vezes a reação do governo é sempre essa, né? A soberania, os outros países estão de olho na Amazônia porque querem, sei lá o que querem, né? Não existe isso, né? Esse argumento é um argumento lá da década de 70, ditadura militar, né? Uma visão muito colonizadora, talvez, nossa mesmo, sobre a Amazônia. Então, é importante ficar atento a esses aspectos quando a gente fala desse debate. E eu vou só aproveitar para finalizar, fazer as indicações lá que você tinha falado, que o pessoal estava pedindo indicações de leitura e tal. Eu queria fazer algumas, se vocês me permitem. Eu falei da Naomi Klein e sugiro que leiam, né? Ela escreveu sobre muita coisa, a doutrina do choque, que acho que ela fala mais isso que o Reginaldo colocou.
tem outro livro que é Isso Muda Tudo, que ela também fala bastante do capitalismo, e é isso mesmo, a base de toda a crise climática que a gente está vivendo é o capitalismo, é esse modelo de desenvolvimento que a gente tem. E eu li, o mais recente que eu li dela foi um que chama Não Basta Dizer Não. E aí eu aproveito e faço um apelo, se tiver alguém de editora aí nos assistindo, traduzam a Naomi Klein para o Brasil, português brasileiro, pelo amor de Deus, porque os livros são caros, porque é importado, né? Tem pouca tradução dela, então fica a dica aí. Naomi Klein, o Bruno Latour, que é esse sociólogo francês, o livro mais recente dele chama Onde Aterrar, e eu gostaria muito que vocês que estão interessados lessem os nossos líderes indígenas. Tem um livro maravilhoso do David Copenau, com o Bruce Albert, que é um antropólogo francês, chama A Queda do Céu. É maravilhoso esse livro, maravilhoso e muito angustiante. E o Ailton Krenak, né? Os livros e as falas do Ailton Krenak, né? A gente precisa ouvir os nossos povos indígenas. Eles têm muito a dizer e a nos apontar em termos de caminhos. Então, fica aí essas dicas. Bem, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu peço desculpa pelo tempo ser tão curto assim de apresentação. É muita coisa que a gente queria conversar e continuar falando. Quando o evento é presencial, a gente ainda consegue manejar de maneira melhor esse tempo. O online a gente ainda está aprendendo, né? Parece que a gente está 6 meses aprendendo isso e a gente não aprende ainda. Mas a mudança é muito drástica, né? A professora, vou aproveitar e comentar aqui com vocês, a professora Flávia Guerra indicou 2 livros, que é Europe's Border Crisis, do Nick Vaughan Williams. A gente vai mandar no comentário para vocês, tá? Porque a minha pronúncia é um pouquinho ruim. E o Didier Bigo, para quem quiser estudar tecnologia de vigilância. Então, novamente, muito obrigado. Seguimos aqui com... Desculpa, professor? Bigo? Acho que deu uma apertada, mas tudo bem. A gente vai colocar lá nos comentários do chat também. Sim. Tá bom. Ok. A gente vai colocar os comentários lá e vai passar para todo mundo que tiver interesse também. Muito obrigado mesmo pela presença. A gente vai ter um intervalo super curto e vamos já para a próxima mesa. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Obrigada. Bom evento para vocês. Tchau, obrigada.